Olá, aqui é Michael Valer, diretor executivo da CyberSul Softwares de Gestão, e estamos aqui para falar um pouco sobre os nossos recursos voltados para a gestão de empresas que atuam com locações. E é importante a gente iniciar falando um pouco da história da CyberSul. Desde 2002 a gente vem atuando com desenvolvimento e implantação de softwares de gestão que priorizem segurança e flexibilidade. Sistemas que reúnam as melhores práticas de gestão de processos, mas que também possuam ferramentas que possibilitem adaptar o sistema às necessidades de cada negócio, de cada gestor. Por mais que as empresas do mesmo segmento sigam os mesmos padrões ou modelos muito semelhantes, são as diferenças de gestão que geram vantagem competitiva. É a cabeça do gestor, do criador, do empreendedor que vai criar processos e regras específicas e que vão diferenciar a sua empresa das demais no mercado. E a CyberSul sempre enxergou isso como uma necessidade. Entregar sistemas robustos, seguros, mas que principalmente atendam às necessidades específicas de cada gestor e de cada negócio. E desde o início dessa história, a CyberSul sempre atuou no desenvolvimento de soluções em softwares para empresas que atuam no segmento de locações. E locações de diferentes áreas, de diferentes nichos, e por isso a gente vai abordar um pouquinho do que essa experiência nos fez aprender e nos fez desenvolver como produto software. E ao longo desses mais de 20 anos aí trabalhando com softwares para empresas que prestam serviço de locação, a CyberSul foi se especializando em diferentes nichos, né? Então aqui a gente pode ver algumas dessas áreas em que a CyberSul pôde implantar seu software, pôde fazer adaptações, implementações no ERP e ter sucesso com as parcerias com seus clientes, né? Então, alguns dos segmentos: locação de equipamentos para obras, né, para o mercado de construção civil, locação de máquinas pesadas, como guindastes, locação de veículos, locação de containers, locação de equipamentos de segurança e acesso, máquinas de café e bebida, locações residenciais e imobiliárias, locações de mobiliários para eventos e de atividades públicas, locação de utensílios domésticos, um nicho bastante específico também que a gente pode atuar, e locações de equipamentos para a indústria como um todo. Então, dessa experiência, a CyberSul pôde aprimorar os seus módulos de locação dentro do software de gestão, pôde aumentar a abrangência da ferramenta, né, para os diferentes nichos e modelos de locação, mas manteve a possibilidade de parametrização e customização de que o software já possuía, né? Então, isso nos dá um diferencial importante na hora da implantação do ERP, e não só de atender dentro dessas áreas que a gente já tem experiência, como também poder atuar em outros nichos que não esses listados aqui, né? Então, de toda dessa expertise e do aprimoramento do próprio sistema de locação, do módulo de locação que é contido dentro do sistema de gestão do ERP da CyberSul, nós acabamos desenvolvendo duas formas de operação do contrato baseada de forma generalista, né, baseada na forma de gestão de cada negócio. Uma gestão mais orientada ao cliente e outra mais aos equipamentos. Então, de forma generalista, há algumas diferenças aí nesses dois tipos, nessas duas visões de gestão, né? Obviamente que, independente do modo de gestão, os recursos eles são compartilhados, né?
Uma empresa que tem uma visão por gestão por cliente, obviamente que ela vai acabar fazendo também gestão por equipamentos e vice-versa. Mas dentro dessa ideia de implantação do software, a gente manteve contratos que operam de forma diferente dependendo de cada visão de cada gestor. Na prática, o gestor, o empreendedor, o dono do negócio, ele conhece as duas formas de operação e acaba optando pela forma que mais se compara ao atual processo da sua empresa, né? Mas também no dia a dia vai sendo feito parametrizações e customizações para que o software se torne mais aderente ao final da implantação. Apenas como forma de exemplificação, a gente vai citar o ramo de locação imobiliária, por exemplo, onde é mais comum que um imóvel seja alugado por longos períodos para o mesmo cliente, seja ele pessoa física ou jurídica. Nessa visão, o gestor está mais voltado ao cliente, em analisar a rentabilidade do inquilino, o comportamento financeiro, o relacionamento com esse cliente. Já em outro exemplo, no modelo de aluguel veicular, é mais comum que um automóvel seja alocado para diferentes clientes ao longo de um período. Então, nesse modelo, o gestor vai voltar as suas atenções de rotina ao item locado, ao veículo, e estudar sua rentabilidade, seu tempo ocioso, analisar os diferentes aspectos em torno do objeto locado, né? Então, por isso, o sistema tem duas formas de operação do contrato dentro do sistema de locação. Como eu disse, essa é uma decisão que vai depender de cada negócio, de cada gestor. Mas a CyberSul mantém essas duas formas de operar o sistema para aumentar a sua abrangência, para aumentar o nicho de clientes atendidos e principalmente para aumentar a aderência a cada negócio. Como eu disse, mesmo se tratando do mesmo segmento de locação, a gente sabe que para cada nicho, para cada gestão, existem diferenças importantes que as tornam melhor ou diferente da concorrência e o sistema tem que atender essas diferenças, né? E aí, depois de entendido essas duas dimensões que o sistema opera, que é possível operar o sistema, também é interessante a gente abordar alguns processos, ou os principais processos, aqueles processos que recebem mais atenção dentro de uma gestão de locação informatizada, né? E a gente vai, após eu comentar alguns desses processos aqui nessa tela, evidenciados, nós vamos abrir o sistema para navegar um pouco e mostrar a forma de operação de cada um desses processos. Mas brevemente, então, ali no primeiro processo, na parte de equipamentos, sejam eles veículos, móveis, imóveis, equipamentos, acessórios, esse cadastramento e essa manutenção, ela exige uma interface especial e ela tem que conversar com os demais processos do sistema, estando muitas vezes integrado ao controle de estoque e materiais da empresa. Mas é fato que é um processo importante e que tem que ser específico para o segmento de locação, como é no caso do software da CyberSul. A seguir, no processo de contrato aqui, talvez esteja o coração desse sistema de locação, né? E além de ter todas as especificidades de um contrato de locação, que um contrato de locação exige, ele vai centralizar de alguma forma também a gestão do negócio, né? Porque é dali que a gente vai ter todas as informações que vão se conectar o objeto locado, com qual o cliente que mantém essa locação, com os prazos, com as questões financeiras, com as variações de cada contrato de locação, e ele que vai acabar então emitindo informações para os demais módulos do sistema e também padronizando, sistematizando, automatizando alguns processos consequência dele, né? No terceiro processo, que é o faturamento, né? Ele nada mais é que uma automatização das cobranças recorrentes, e aqui mora vamos dizer assim, um ponto crítico do negócio de locação, da empresa que presta locação, né? Porque é um processo que deve ser infalível, não pode ter erros, ele é recorrente, ele é repetido a cada período, né?
e ele também deve atender todas as variações de cobrança que cada contrato exige, seja ele por objeto, seja ele por item contratado, seja ele por cliente, por tipo de contrato específico com cada cliente, né? Mas é um processo crítico, é um processo importante, que deve ser de alguma forma ágil, mas sobretudo seguro, né? E aqui realmente a gente tem uma série grande de parametrizações, mas o mais importante é que ele seja ágil e seguro nessa repetição periódica do processo de faturamento, né? E, obviamente, ele vai, além de faturar e emitir notas fiscais, poder emitir notas fiscais, recibos, também tem que gerar a cobrança bancária, que é outro processo integrado ao ERP, e lá vamos ter conciliação bancária, baixa por retorno bancário, todos os recursos que já são nativos do software de gestão, né? No quarto processo aqui evidenciado, estamos falando da ferramenta de rastreabilidade, que é um importante item, é um importante processo no segmento de locação de equipamentos, porque além de ser possível rastrear toda a vida útil de um item específico, também pode se mapear ociosidades e sinistros, né? Então, a rastreabilidade, em alguns nichos, ela é fundamental para garantir a segurança do item e a manutenção e a correta apuração de rentabilidade. Enfim, o rastreamento ele é um importante processo dependendo de cada nicho, e a gente vê que mais nesse nicho de equipamentos ele é fundamental. Seguindo para o próximo processo, que é rentabilidade, né? O mapeamento da rentabilidade ele é fundamental, né, para uma empresa que tem uma gestão madura e que precisa, de acordo com cada item, ver os seus gastos, as suas receitas e auferir lucros e prejuízos de cada equipamento ou cada contrato ativo, né? Nele vai ser convergido todos os movimentos financeiros relativos ao item locado. No próximo processo, a gente fala de relacionamento. E relacionamento aqui, obviamente, com o cliente, né? E dentro do software de gestão padrão, do ERP, a gente tem uma série de recursos voltadas a CRM, a relacionamento com o cliente, mas dentro do módulo de locação a gente tem um recurso específico, que é uma aplicação web, para que o cliente, o locatário ou o inquilino, possa de forma permanente acessar informações do sistema, informações decorrentes do seu contrato de locação, como dados cadastrais, os contratos ativos, itens locados, e acessar os boletos bancários referentes às locações. Então, é uma interface de consulta, de relacionamento com o inquilino, com o locatário, em que ele pode, a qualquer momento, acessar esse aplicativo, que por sua vez vai estar integrado com a base de dados do ERP, e consultar algumas informações que a gente acredita ser também um processo muito importante para quem mantém contrato de locações, especialmente aqueles de duração mais de maior duração, né? E por fim, gestão, né? Gestão, o processo de gestão, na verdade, ela está presente em vários recursos, não só do sistema ERP, como do módulo de locação dentro do sistema, né? Mas ela também é tangibilizada nesse módulo com uma janela de gerenciamento de contratos, em que o gestor tem uma visão global e pode acessar diferentes informações a partir de só uma janela, né? Mas, como eu disse, além disso, existem outros relatórios e janelas do software que é possível fazer gestão por diferentes visões do gestor. Aqui nesse ponto de gestão é importante também a gente frisar que o ERP da Cybersul ele contempla uma ferramenta chamada Cyber Preview, que é um gerador de relatórios e gráficos que com o tempo ele foi sendo aprimorado e se tornou uma ferramenta poderosa de BI, de Business Intelligence. Porque através dele é possível que o gestor extraia qualquer informação de diferentes módulos dentro do sistema e faça as suas análises, com diferentes visões, com diferentes configurações de dados, com cruzamento de informações, com layouts
de visualização diferentes, né? E até com integração com planilhas de Excel de terceiros, por exemplo, né? Então o Cyber Preview acaba também sendo um importante recurso para atender o processo de gestão do sistema de locação. Então, feitas essas considerações sobre os processos e métodos do sistema, a gente vai navegar um pouco pelas janelas do RP e também pela ferramenta, pela aplicação web de relacionamento com o inquilino, com o locatário. Então, agora nós vamos navegar pelo software de gestão da CyberSul, o RP Solution 3, dando mais foco para o módulo de gestão de locações, né? Como a gente abordou, temos duas configurações iniciais, uma mais que vai trazer um contrato mais voltado para a gestão por cliente e outro mais para a gestão por equipamento. Elas, obviamente, compartilham de vários recursos, mas eu vou rapidamente demonstrar a gestão por cliente. Nossa demonstração, nossa navegação vai ficar focada na gestão por equipamento, mas eu vou brevemente mostrar aqui que é uma gestão que fica focada na gestão dos contratos, faturamento, objetos contratuais e reajuste de contratos. Nessa gestão por cliente, como a gente comentou, a gente vai ter contratos mais longos, contratos duradouros, que normalmente tu tem um cliente específico nesse contrato e poucas variações de itens locados. Então, é muito comum isso, por exemplo, no mercado imobiliário, né, em que um apartamento fica por anos locado para o mesmo inquilino. Então, esse é apenas um exemplo de onde essa configuração mais é indicada. Esse é o exemplo de contrato, então, uma boa base de informações aqui do objeto, da modalidade, se ele é antecipado, o pagamento, se é retroativo, se é intermediário, como é que é a cobrança, a parte toda a parte informativa ela é muito completa sobre vencimento, faturamento e cobrança, né? Parte financeira também, com todas as questões de variação e de possibilidade de reajuste, bancos de cobrança, etc., cobranças acessórias, né? Nesse tipo de contrato também é possível tu vincular um contrato a vários clientes, né, tendo um como titular. A parte financeira também é contemplada dentro dessa gestão do contrato, com as parcelas provisionadas e o que está em aberto. Uma parte de acompanhamento mais voltada para o CRM, do relacionamento com o cliente desse contrato. Histórico de pagamentos e os itens que podem ser vinculados. Lembrando que nessa modo de configuração é mais comum que um item apenas seja veiculado por contrato, né? Mas, como eu disse, a gente quer se atentar mais ao outro modo, ao outro tipo de configuração, ao modo de operação de contrato na gestão por equipamento. Com apenas a ligação de um parâmetro aqui, uma configuração, eu consigo mudar essa configuração, né? E eu já tenho um sistema aberto onde está então nossa principal configuração nessa gestão por equipamento. A gente vê que já mudou o menu. Vamos ter aqui como ponto de partida o processo de cadastro de equipamentos de locação, que obviamente pode ser automatizado no momento da compra desse equipamento, ou desse veículo, ou desse maquinário, né? Pela nota fiscal, de entrada, nós podemos automatizar o ingresso para esse cadastro. Tem uma outra configuração de contrato, tem uma janela de gerenciamento dos contratos, para uma visualização geral, ampla. O processo de número de série, de rastreabilidade, comentado anteriormente, muito importante para empresas que locam uma grande variedade de itens, né? A entrega de equipamentos, a parte de vistoria, de protocolos de entrega, que também tem uma janela específica para isso, a parte de faturamento de contratos, objetos, reajustes e alguns recursos gerenciais aqui na parte de relatórios, que é onde vai estar localizado o mapeamento de rentabilidade por item. Mas vamos navegar aqui inicialmente pelo equipamento, destacando algumas questões importantes. Primeiro,
é que nesse cadastro tu pode tanto colocar os equipamentos que vão ser locados, veículos, imóveis, maquinários, quanto também os acessórios, que muitas vezes acompanham o item principal, né? Então, no caso de um veículo, por exemplo, o acessório seria um GPS ou uma cadeirinha de transporte infantil, né? Então, o equipamento ele pode ser locado de forma avulsa e normalmente o acessório ele está vinculado a um equipamento. Aqui é feito esses dois cadastros. Como é que é feito o controle? Se ele é individual por quantidade, a parte descritiva, valores. É também possível vincular a um material, a um produto, para que também haja um tipo seja possível fazer um controle de estoque em paralelo, né? E nesse próprio cadastro tu vai dizer quais os itens que podem ser locados conjuntamente, os grupos que eles vão estar associados, e tu tem também um atalho aqui para despesas e receitas que é importante para a gente conseguir mapear a rentabilidade desse item locado. Aqui do lado, caso a empresa controle por número de série ou por placa, também há essa janela aqui para listagem de quais os números de séries desse equipamento, né, que pode ser um ou vários, e aqui uma consulta por situação, né? Então, por exemplo, esse veículo aqui, que é um exemplo cadastrado, ele tem um disponível e um locado, certo? Então tem um sumário aqui de situação desses equipamentos disponíveis para locação. Lembrando que é possível fazer esse cadastro manual, mas é possível também integrar, automatizar com a entrada. Já para quando tu comprar o equipamento, lançar a nota fiscal de entrada, já aparecer esse item disponível aqui para locação. No cadastro de contrato, então, que seria o nosso coração do sistema aqui de gestão de locação, a gente vai ter centralizadas as principais informações desse contrato, né? Como, por exemplo, o período de cobrança, se ele é diário, semanal, quinzenal, mensal, né? Um encerramento previsto, se ele vai sempre gerar nota fiscal ou vai gerar o recibo antes da nota fiscal. A situação, é possível cadastrar para a gente sabe que cada empresa atende por um tipo de workflow, um tipo de etapas que o contrato vai passar, então é possível fazer esse cadastramento das situações, né? Aqui a gente colocou apenas ativo e inativo como forma ilustrativa, mas normalmente existem outras situações que o contrato passa ao longo de uma negociação com o cliente, né? Então é possível personalizar. O objeto do contrato, banco, a tabela de vencimento padrão, a database para reajuste também aqui é automatizado, qual o índice que vai ser reajustado, que pode ser cadastrado, se esse contrato é assinado ou não, alguns atalhos de pesquisa que também são bem interessantes, mais dados complementares, informativos aqui do contrato, os equipamentos, aqui é um ponto bastante importante, né? Porque é possível inserir vários equipamentos aqui nesse contrato. É possível configurar o sistema para aceitar só um por contrato. E é possível também configurá-lo para fazer um controle por número de série. Quando a gente clica nessa opção, a gente já consegue verificar que esse veículo ele tem disponível essa placa para alugar e essa que já está inserida nesse contrato. Então, tu pode inserir vários equipamentos, vários itens, vários veículos dentro de um equipamento e podendo controlar por placa ou por número de série. E aí tu vai poder completar com o valor, que pode vir carregado de outro cadastro, e isso tudo depois vai me dizer o valor da mensalidade ou da quinzenalidade, da bimensalidade, conforme for o período de faturamento. Nas parcelas a gente vai ver parcelas que já foram faturadas, pagas, a gente vai ver parcelas em aberto e também vai ver provisionamento, sendo possível aqui mesmo gerar esses provisionamentos. Um histórico informativo, observações informativas, equipamentos que são encerrados, essa é uma característica desse tipo de contrato de locação, né? Que tu pode ter vários equipamentos com prazos diferentes, então um prazo pode se encerrar, ser substituído o item, ser complementado outro item, mas tem uma parte aqui que vai mostrar o histórico desses itens que já passaram pelo determinado contrato de locação. Opcional também,
Muitas empresas preferem por encerrar o contrato no momento que se encerrou um item e abrir um novo contrato. Essa é uma opção do sistema também. Textos de minuta, então, são textos padrões que podem ser inseridos, que vão compor o contrato que vai ser assinado pelo inquilino, pelo locatário, né? Ele gera, na impressão aqui, ele sempre gera uma minuta desse texto padrão para avaliação do cliente e depois gera o contrato, a visualização do contrato definitivo. Ele também conta com protocolo de entrega e de devolução do item, no caso, né? E em paralelo a isso, ele também pode trabalhar com vistorias, que é muito comum na entrega de equipamentos de grande porte, de veículos, né? Então, aqui a gente também tem a opção de vistoria por saída ou por devolução. A diferença é que normalmente aqui tem um checklist maior, né? Informando as condições de entrega de determinado item para a locação, né? Então, essas são algumas opções ou informações que são necessárias aqui nessa janela de locação de itens e equipamentos. Na medida que vão sendo cadastrados contratos, há necessidade de uma interface de gerenciamento, e por isso que existe essa opção aqui, que é uma janela então que vai mostrar todos os contratos, e daqui mesmo tu vai poder fazer alguns movimentos com o botão inverso dele, né? Inclusive integrado ao nosso sistema de assistência técnica, de manutenção de serviços, né? Muitas empresas locadoras também prestam o serviço de manutenção, né, desses equipamentos, e aí é necessária a emissão de ordem de serviço e alguns controles específicos do qual esse sistema de locação é integrado, né? Então, na medida que vão sendo inseridos novos contratos, eles vão mostrando nessa janela, e é possível fazer além de ter essa consulta geral e fazer alguns filtros, é possível executar algumas opções específicas, quase como se fosse um atalho para o contrato, né? Além de, obviamente, faturar os contratos, também é possível faturar em lote por aqui. Outro processo muito importante é a rastreabilidade, que é vista através da pesquisa de lotes e número de séries. Aí inclui-se também placas no caso de veículos. Ela conta com duas visões aqui, uma sintética, vai sintetizar e vai te dar a situação por item, por equipamento, por veículo, né? No caso aqui eu tenho 2 veículos com 2 placas distintas e está me dizendo que um está locado e o outro está disponível. Mas eu também posso entrar em um item e verificar toda a ficha-vida dele, por onde aquele equipamento já passou, desde da entrada dele na minha empresa, no meu estoque, passando por todos os contratos que ele já foi locado. Isso é, como eu disse anteriormente, isso aqui é importante para identificar falhas, identificar problemas, quebras, sinistros, né? Ociosidades também, porque ele vai mostrando aqui nessa janela de rastreabilidade todos os movimentos que um determinado item locado já teve durante a posse desse bem, né? Então essa é uma janela bastante importante para a rastreabilidade. A entrega de equipamentos a gente já viu brevemente, mas aqui é um outro formato, que é para, depois que os itens estão num contrato, eu fazer a entrega desses itens para o meu inquilino, para o meu locatário, e aqui é uma janela de atalho que faz esse procedimento. Faturamento também normalmente é uma das principais processos que as empresas de locação buscam, porque é a parte de faturamento recorrente, né? De ter automatizado a parte de emissão de notas fiscais e boletos bancários, né? E essa janela aqui ela é possível, obviamente que aqui ela está a parte de execução dessa cobrança, né? Porque ela precisa que todo o cadastro do contrato do cliente, dos equipamentos, tenha sido feito previamente, né? Porque daqui vai haver uma automatização. Então, se a cobrança é antecipada, se é postecipada, se há cobrança parcial pro rata, se há necessidade de calcular alguma variação específica, então tudo ele vai fazer aqui, mas ele precisa que esteja previamente alimentado no cadastro do contrato, no equipamento e no objeto, né? Então daqui é possível já ir direto para o boleto bancário ou para a nota fiscal, mediante a seleção e
a execução desse gerar faturamento aqui. Em seguida, a gente vai falar dos objetos, até poderia ter abordado antes, inicialmente aqui, porque também faz parte de um cadastro, né? Aqui vão ter algumas informações que vão ser carregadas para o contrato e também vão ser automatizadas no faturamento. Então, também é um cadastro importante e, de forma específica, ele vai estar vinculado ao contrato. Reajuste de contrato também é outra janela muito importante, porque faz parte de automatização. Ele vai pegar todos os contratos cadastrados e vai executar pela sua database e pelo seu índice de reajuste. Cada empresa vai variar qual é a periodicidade desses reajustes, né? Mas o importante é que aqui é feito esse reajuste de forma automática e são gerados históricos dessas cobranças para poder realmente ver em que momento foi feito esse reajuste. E é importante, quando ele tem provisionamento aberto, ele atualiza esses provisionamentos também através desse recurso aqui. E finalizando a nossa janela de relatórios gerenciais, que hoje é possível implementar uma série de recursos aqui, mas hoje a principal ferramenta é a rentabilidade, né? Então aqui de uma forma sintética eu consigo ver um determinado equipamento de um determinado número de série ou placa, quanto que ele já me gerou de custo e de receita para aí poder auferir se ele está me dando lucro ou prejuízo. De uma forma analítica e sintética é possível então ter essa informação, né? Então, esses são alguns recursos específicos do sistema de locação, lembrando que ele está integrado ao sistema de serviços de assistência, né? Então, para as empresas que prestam assistência técnica a esses itens, ele também vai estar integrado nesse recurso. E também lembrando que nessas janelas, nessas ferramentas, é possível ainda agregar as funções das ferramentas de autocustomização do sistema. O que são elas? As principais, pelo menos. O Cyber Creator, que é uma poderosa ferramenta de BI, de Business Intelligence. Tu pode criar relatórios, gráficos, pode integrar com planilhas externas e dele é possível extrair qualquer informação do sistema e fazer o cruzamento com qualquer outro dado para que possa ser feitas as análises gerenciais através dos recursos do Cyber Preview. Cyber Creator é outra ferramenta interessante, onde é possível criar novos cadastros, novos campos, novos espaços para informação, sempre pensando em atender às especificidades de cada negócio, de cada gestor, as necessidades de cada gestor. E outra ferramenta que eu gostaria de destacar é o Cyber Control também, que é uma janela, um personalizador de janelas, então é muito simples, muito intuitivo. Eu consigo, por exemplo, se no cadastro de contrato não me interessa manter um vendedor vinculado, eu posso vir aqui simplesmente e ocultar esse dado para que ele não seja nem visualizado e nem informado, né? Essa é apenas uma opção, porque ele tem uma série de outras opções. Eu posso agregar campos, eu posso agregar pesquisas, atalhos, enfim, tem uma série de opções aqui visuais e de procedimento, processuais, né, que podem ser agregadas a qualquer janela do sistema com o Cyber Develop. Então isso é só para mostrar reforçar, né, que além de a gente ter diversos recursos, ferramentas, processos voltados para fazer a gestão das empresas de locação, a gente ainda possui uma série de outras ferramentas onde é possível personalizar e adaptar esse sistema, além, obviamente, da própria contratação do serviço de programação, que é uma característica da nossa empresa. A gente mantém uma equipe própria de desenvolvimento para quando, ainda assim, com tantas opções de parametrização, de configuração, de personalização, ainda assim, quando há necessidade de criar algum recurso específico, a gente também tem programadores que podem fazer isso dentro dessa plataforma, dentro desse RP e entregar para o cliente. Então é isso, a RP é uma grande plataforma de gestão em que é possível ir agregando mais funções e mais ferramentas de acordo com a necessidade de cada gestor. Uma observação
também final sobre essa demonstração, que eu estou demonstrando o sistema na nuvem. É uma característica do nosso sistema também, a gente entrega ele ou instalada no servidor e nos sistemas, nos computadores das empresas, ou então coloca só no servidor do cliente para que ele possa ser acessado na nuvem, que é como está acontecendo. Eu estou acessando aqui por um cliente do Windows, né, o Remote Desktop, estou acessando o servidor que está na internet e estou navegando pelo sistema. Vocês veem que é bem rápido, bem ágil. Obviamente depende da estrutura de internet, de rede, mas é possível ser configurado o sistema para ser